Vídeo rápido sobre Sanepar, com códigos de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11 na Bolsa de Valores brasileira, empresa essa que no período retornou 5.140% contra um retorno de apenas 456% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 52.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Dois recados rápidos antes da gente falar do resultado de Sanepar. O primeiro deles é sobre Bradesco, que disparou mais de 10% nos últimos dias. Bradesco faz parte da nossa metodologia, fica aqui o convite para que você faça parte também da nossa comunidade, para ter acesso à nossa estratégia, gerenciamento de risco, material completo e a muitos vídeos exclusivos de conceitos do Value Investing. O Bradesco trouxe uma notícia sutil, porém muito importante, que é o fechamento de um acordo para que ele compre, para que ele passe a deter 50% do banco John Deere. Por mais que isso pareça simples ou sutil, como eu acabei de falar agora, isso pode ser algo muito representativo para o banco em um processo de reestruturação gigantesco que ele vem fazendo e começa a surtir efeito. O banco começa a dar os primeiros passos para sair da atual situação. Isso começa inclusive a refletir na própria cotação da empresa, que já deixou a casa de praticamente R$ 10, R$ 11 e hoje já é cotada acima dos 13. Esse negócio e essa compra de uma participação quase que majoritária no banco John Deere vai fortalecer o posicionamento do Bradesco quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de maquinário pesado, maquinário muito caro, e o Bradesco com isso dá um passo a mais para que ele fortaleça essa linha de negócio, que é o agro e tudo aquilo que envolve o agro. A representatividade do banco John Deere não é algo espetacular, mas esse movimento, como destacado aqui, vai aprimorar o portfólio do Bradesco para a concessão de crédito e financiamento para o agro, equipamentos, peças e serviços. É uma área muito boa. A gente vê, por exemplo, o Banco do Brasil sempre deslanchando nessa área e o Bradesco, ao que tudo indica, também quer a fatia dele. Do outro lado, eu recebi bastante comentários, muita gente me perguntando que dinheiro é esse que caiu para quem é acionista do Santander. Santander, que também faz parte da nossa metodologia, também subiu muito recentemente, hoje já beira R$ 14. E respondendo essa dúvida, esse dinheiro que caiu na nossa conta sexta-feira, ele é referente ao último anúncio de dividendos que o banco fez. Foi mais de R$ 1,5 bilhão que foi pago agora sexta-feira, dia 9 de agosto. Com esses dois comentários rápidos, agora a gente vem para Sanepar. Sanepar que na sexta, logo na abertura, caía mais de 2% depois da divulgação do seu balanço e de seu resultado. Durante o dia essa queda foi diminuindo. Vale lembrar que na sexta-feira a maioria das empresas da Bolsa de Valores subiam forte e caso não fosse isso, muito provavelmente a gente teria aquela queda mais acentuada de Sanepar. Isso principalmente porque o resultado recorrente da empresa não foi bom. A gente teve uma queda de mais de 11% nesse segundo trimestre, muito afetada pelas despesas que a gente já trazia uma certa preocupação desde os últimos balanços, a gente já vai comentar sobre isso. Além desse aumento de custos, queda de lucro líquido, a gente também teve uma queda no EBITDA da empresa. E agora a gente vai olhar os números da empresa, entender essa queda no lucro e entender o que o mercado não gostou no balanço. Primeiro, do lado positivo, algo que a gente já trouxe naquele vídeo de 3 motivos para se ter Sanepar, que são os longos contratos da empresa. Ela sempre destaca isso nos seus balanços trimestrais, as datas de vencimento de cada concessão que ela tem, e a gente observa que todas elas são em longos períodos. O período mais curto que a gente tem aqui é de mais de 16 anos, então isso traz tranquilidade e previsibilidade para o sócio. Mas uma notícia positiva é o próprio volume das barragens. A nível de informação, no interior de São Paulo, algumas cidades já passam por racionamento. Já no caso da Sanepar e da região do Paraná, as barragens continuam com um ótimo nível. Não existe ainda hoje a possibilidade da gente voltar a ter cenários de racionamento igual a gente já teve num passado recente de Sanepar. Operacionalmente a empresa ainda está muito bem, tanto em ligações de água quanto em ligações de esgoto. Ela ainda tem um ritmo muito bom. Inclusive teve uma matéria de ontem, muito focada lá no pessoal de Paraná, que a capa dela trazia que a Sanepar nos últimos meses ligou mais de 600 quilômetros. Aqui a gente fala de ligações de esgoto. Com esses mais de 600 quilômetros, a gente percebe o alto ritmo de ligação que a empresa está. Ela tem que cumprir o marco de saneamento que pede
pede muito investimento, pede muito CAPEX, mas que no final das contas é algo muito positivo, tanto para a população quanto para a sociedade, a gente passar a ter atendimento básico para todo mundo e lá na frente, querendo ou não, essas ligações elas viram receita também para a empresa. Receita essa que a gente enxerga aqui sempre na comparação anual, segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023, receitas de água, a gente teve um aumento de mais de 4%, receita de esgotos, essa que eu acabei de citar, cresceu mais de 13%, então a gente começa a ver um crescimento também maior na parte de esgotos. E nessa parte de receitas, a gente teve crescimento em todas as linhas. Esse talvez seja o principal ou o único ponto positivo desse balanço, desse resultado do Sanepar. Ela continua gerando caixa, ela continua gerando receita. Já quando a gente olha para a linha de custos, custos e despesas operacionais, a gente teve um crescimento muito forte, cresceu até mais mesmo do que nos últimos trimestres, onde eu já trouxe aquele ponto de atenção, trouxe para o sócio continuar acompanhando essa parte de custos e despesas, que nesse trimestre teve um aumento de 17%, isso é muito acima da inflação, isso é muito acima de qualquer índice de correção, isso é acima até mesmo do crescimento de receitas da empresa. Então tem um desbalanceamento nessa linha de resultado da empresa, e toda essa parte de pessoal, energia e serviços, eles ainda continuam atrapalhando um pouco o resultado da empresa. E transformando todos esses números no resultado final, a gente tem uma queda na margem EBITDA que é extremamente importante, de 43% para 38%, o lucro líquido caiu de 420 milhões para 375 milhões, e aqui fica um comentário muito importante para vocês entenderem que esse resultado ele não foi satisfatório na parte de custos. Algumas pessoas estão trazendo que essa parte de custos dela é normal por conta dos investimentos, que o número com pessoal sobe, serviços de terceiro sobe, só que não se apeguem a isso, isso é desculpa. Quando a gente olha para o CAPEX da empresa aqui de investimentos, nesse trimestre que os custos dispararam, ela investiu inclusive menos do que ela investiu no segundo tri do ano passado. Foram 477, quase 480 milhões contra 447 milhões nesse trimestre. Então não é aumento de CAPEX e não é aumento de investimentos. É a empresa que precisa tomar um cuidado um pouco maior nessa linha do balanço para que o resultado dela continue melhorando ainda mais, porque a gente tem muita coisa positiva. A receita cresceu, o EBIT dá uma pequena queda, tanto o ROI quanto o ROIC, que são indicadores de eficiência e rentabilidade, para medir capacidade da empresa em retornar sobre patrimônio e dinheiro investido, eles foram muito bons nesse trimestre, e a própria relação de dívida líquida versus EBIT da empresa também teve uma pequena queda. O mercado enxerga isso e a gente começa a ter uma leve disparidade, porque o lucro da empresa não para de crescer e a cotação não acompanha na mesma velocidade. Então, quando eu trago esses pontos de crítica para a empresa, não é com nenhum tipo de viés, muito pelo contrário, eu sou sócio e adoro a Sanepar. Mas numa análise fundamentalista, a gente tem que ser muito realista, enxergar o que tem de positivo e de negativo de cada empresa e em cada balanço. Sanepar hoje é negociada abaixo da sua média histórica, é uma empresa que sempre remunerou muito bem, porém o seu dividend yield atual ele vem caindo trimestre a trimestre, e eu deixei separado aqui porque a própria empresa aos poucos diminui seu pagamento, diminui seu payout por conta de uma necessidade maior que ela tem que ter de investimentos, e isso é o correto a ser feito. E quando a gente olha a DRE da empresa, a gente percebe que ela é uma empresa muito previsível, muito confiável, que distribui bons dividendos e que mais uma vez trouxe um bom balanço, com exceção dessa parte de custos operacionais. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Sanepar ou se pretendem ser sócios da empresa, se estão esperando um momento melhor para entrar na companhia. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.